É preciso uma aldeia. Um podcast onde falamos sobre educação com quem a pensa, faz e transforma. Eu sou Margarida Brê, professora de primeiro ciclo, e hoje tenho a honra de receber alguém que há décadas nos desafia a repensar a forma como educamos e como vivemos em comunidade. Professor, pedagogo, autor, mentor e certamente um eterno aprendiz. E claro, fundador da célebre Escola da Ponte, referência para tantos de nós que acreditam numa educação mais humana e transformadora. É com muita alegria e gratidão que lhe dou as boas-vindas, professor Zé. Muito bem-vindo. Para mim, como ele estava a dizer há pouco, é uma honra tê-lo aqui connosco. Muito obrigada mais uma vez. Gostava que o professor voltasse um bocadinho à sua infância e viajássemos um bocadinho para que o possamos conhecer melhor e se lembrasse do professor, do Zé, em menino, e das suas memórias, da sua escola, da sua família, da comunidade em que cresceu, para o conhecermos assim numa dimensão um bocadinho mais profunda. Aos 17 anos, eu comecei a ter infância. A minha criança grande apareceu. O meu amigo Rubem Alves, ele dizia que quem mata a criança grande não fica adulto, adultera-se. Eu descobri um caminho. Fui para a África, trabalhar com os combonianos e decidi ser missionário. Só que para ser missionário, nós precisamos ser castos e humildes. Eu não era uma coisa nem outra. E, portanto, restou-me ser professor. Mas ser professor na perspectiva do missionarismo. Ou seja, encarar a profissão de professor não como uma profissão qualquer, mas com a responsabilidade de preparar seres humanos para uma vida pautada em valores, em determinados valores e visão do mundo, não é? Então, digamos que a minha infância surgiu quando eu começo a trabalhar com a infância. Eu tinha habilitação para trabalhar no secundário, por exemplo, eu andei em engenharia. Então, decidi ser professor primário. Já foste professor do primeiro ciclo? Sim. Naquela altura não havia primeiro ciclo, era o ensino primário. Em classes masculinas, que eram separadas, não é? Tremendas. Então eu coloquei em primeiro lugar aquilo que é a característica básica dos projetos que eu acompanho. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores, a sua visão do mundo, os princípios. E um dos maiores princípios tem a ver com aquilo que hoje se fala de educação integral, que contempla a multidimensionalidade do ser humano. Não é só intelecto, Claro. É afeto, emoção, ética, estética, espiritualidade, tudo isso. Desde a primeira hora que isso foi muito claro para mim. Então, digamos que eu cheguei à minha primeira infância, por volta dos 17, 18 anos. E o caminho que eu percorri foi de uma pessoa que envelhece, como eu estou idoso, estou velho, mas que não mata a criança que tem dentro. O Alberto Caeiro tem o guardador de rebanhos, fala disso, não é? E o guardador de rebanhos foi a minha oração da noite durante um tempo, sei de cor. É isso. Mas foi boa a pergunta, só que eu não posso responder porque... Mas eu acho que é uma história linda, não é? De alguma forma, também é um percurso que eu estou a fazer na minha vida pessoal, que é aprendermos a lidar com a tristeza. A tristeza existe, os momentos tristes existem, não é? E nós vamos ter que viver com eles de alguma forma. Mas é muito bonita a mensagem que nos deixa, não é? Porque diz-nos que encontra a sua infância aos 17 anos, quando supostamente já não estamos na nossa infância no sentido comum, quando falamos. E eu acho que isto pode também dar alguma esperança a quem nos esteja a ouvir, no sentido que não é tarde nunca na vida. Eu acho que nunca é tarde. Ter este espírito que o professor Zé agora dizia, não é? Que não podemos esquecer a nossa criança interior. E eu, quando olho para si, pergunto-me, faz-lhe sentido esta frase? Quem é que faz parte da aldeia? Eu não sei se é do conhecimento nosso, do público, que a primeira escola que concretizou as propostas do movimento da Escola Nova foi a Ponte. A primeira no mundo. A primeira foi Reggio Emília, em 66, mas no Jardim de Infância. Nós, no primeiro ciclo, que na altura não era a gestão primária. Nós acreditamos que a Montessori, que La Parrede, toda aquela gente, Steiner, dos Waldorf e tudo mais, que considerava que o centro deveria ser o aluno. E nós embarcámos nisso. Eu digo muitas vezes que eu fiz muita asneira. É uma mãe. E a entregar também uma proposta de grupo de trabalho para revisão de processos com
Não sei se sabem, em 2004 nós celebramos o primeiro contrato de autonomia. Não foi um processo fácil, não é? Porque eu recentemente estive com alguém que me disse que a nível do governo, não é? E dos ministérios e tudo mais, foi algo que foi demorado, não é? 28 anos. 28 anos, pois. E depois, quer dizer, é isso, não é? Este projeto surge deste questionamento, não é? De porquê é que vamos fazer assim? Vamos todos no rebanho, não é? Até que alguém decide questionar, mas porquê é que vamos fazer assim? E quando nós pensámos neste podcast e na ideia de aldeia, a Escola da Ponte vem muito como a aldeia, no sentido em que eu acho que há um espírito de comunidade muito vivo. E eu acho que era importante que o professor nos dissesse o que é que a Escola da Ponte nos ensina sobre esta relação que acabou de falar da escola com as famílias e com a comunidade. Porque é esta aldeia, não é? No fundo é esta articulação. Os alunos, a escola, as famílias, a comunidade, os professores, todos juntos, não é? Sim. Os projetos em que eu participo, eles agem em triangulações. Escola, saúde pública e ambiente, arte e cultura. Primeira triangulação. Segunda, escola, família, sociedade. Okay. Terceira, escola, universidade e poder público. Depois tem várias. O que pressupõe que nós, para além da equipe de professores, temos a participação de muita gente da comunidade. Então, quando eu falo de órgãos colegiais, estou a falar do exercício de cidadania. E de cidadania exercida por uma comunidade, que é diferente de lugar para lugar. Quando eu estava no Conselho Nacional de Educação, isto foi em 98, 99, ou melhor, antes disso, nós conseguimos a autonomia ao fim de 28 anos. Mas tudo começou em 76, quando eu fui convidado para acompanhar os trabalhos da Comissão da Reforma do Sistema Educativo, que deu origem à Lei de Base do Sistema Educativo, de 86. Eu fazia muitas perguntas e conseguimos criar um artigo, que é aquilo que se chama uma cláusula pétrea, com os 3 primeiros parágrafos muito claramente no sentido que nós demos à ponte. Quando as pessoas me dizem, mas a lei não, a lei permite. O primeiro parágrafo diz, agora é o artigo 28º, com as revisões. Então nós trabalhamos com João Barroso, com o saudoso Rui Canário, que morreu há um mês atrás, com outros, para fazer, depois de 86, para fazer um enquadramento jurídico da autonomia das escolas. Decreto-Lei 43/89, de 1 de fevereiro, eu sei os artigos todos. 89. Depois de 89, trabalhamos para criar o decreto da autonomia, em 96. E passados 8 anos, o primeiro contrato de autonomia foi tirado a ferros. A partir daí, nós tínhamos a possibilidade de escolher os professores, por exemplo. Não tínhamos distribuição por turmas, nem anos, escolaridade, nem nada. Tínhamos os melhores resultados, porque as avaliações externas mostraram que os nossos alunos, para além da formação geral, não é, pessoal, tinham um desempenho académico extraordinário. Isso começou a ser objeto de maldade. Porque eu compreendo muito bem os professores que não ousam mudar. Porque nós encontramos 7 tipos de obstáculos. Quando eu falava há pouco da Margarida, que foi minha aluna... Ainda não contou essa história? Não. Fiquei curiosa. Eu posso contar. O primeiro obstáculo, quando me perguntam, o primeiro obstáculo é esta mudança para a criação de comunidades, que é uma nova construção social, pressupõe uma alteração da estrutura base, sobretudo ao nível da gestão e administração de escola. Então, eu respondo que o maior obstáculo sou eu, é a minha cultura profissional. Pessoal. O segundo obstáculo é o outro. Quando alguém ousa fazer algo diferente, nós estamos num grupo profissional, critica, destrói tudo que seja diferente. E foi o que aconteceu com a Margarida. Eu vou contar a história. O terceiro obstáculo é a formação de professores. Eu trabalhei na formação de professores. Formação inicial, formação continuada. Porque ela reproduz o modelo educacional do século XIX, da Revolução Industrial. Depois temos o obstáculo da regulamentação da lei. Não da lei, mas da regulamentação. Que ela está
elaborada numa racionalidade técnico-administrativa, instrumental, ou seja, instrucionista. Há um tempo atrás eu perguntava a alguém, mas são 200 dias letivos? Sim, sim, sim. Não são, não. Então, vá ver a lei. Não são. Perguntava, onde é que está escrito na lei que tem de haver sala de aula? Em nenhum lugar. E por aí vai. Mas a regulamentação reproduz o modelo instrucionista. E, portanto, é um problema, não é? Depois temos a normose, a apatia da opinião pública, que pensam que a escola tem que ser como sempre foi, e por aí vai. Depois temos os áulicos. É melhor não falar nisso, porque é muito triste. Bom, para ultrapassar tudo isto, uma equipe, um projeto. E a questão da Margarida foi muito simples. Eu, em 1975, venho de 74, mas já em 75, eu fui trabalhar, eu vou dizer o lugar, que é para não haver dúvidas que aconteceu. Ferreira, perto de Passos de Ferreira, numa terra que era uma aldeia, praticamente, não tinha energia elétrica, imaginam? Não tinha energia elétrica sequer. Tinha 3 carros e 3 telefones particulares e um público. E eu trabalhava já de maneira diferente, embora ainda individualmente, e ganhei fama de bom professor. Não é preciso muito. Eu saía da minha casa, no Porto, viajava umas 3 horas de autocarro, aquilo estava em obras lá no Alto Samar, aquilo parava e tal. Depois chegava ao ponto do autocarro, tinha que atravessar uma mata, cortava por uma mata para chegar a Ferreira, e fiz isso 179 dias desse ano, ou 159, não sei quantos dias letivos eram. Mas um dia perdi o autocarro. Fui pedir boleia e aqui surgem as sincronicidades. Não há nada por acaso, são sincronicidades. Eu tenho sempre uma história para contar, não é? Eu gosto de ouvir histórias por isso. Acontece que passa um dos 3 carros que havia, não é? A pessoa está aqui a fazer o quê? Assim, perdi o autocarro, venha bem e tal. Nesse dia eu não fui pelo meio do mato, fui direto para a escola. Só que eu cheguei à 1 da tarde, não aparecia ninguém. De repente aparece um carro, um dos 3 carros, outro. Um homem sai de dentro a correr, apanha-me o braço. O senhor é o professor Pacheco, venha comigo. Lá fui com o homem. Ele entrou no carro, acelerou, passou um portão, fechou o portão, entrou na casa, fechou a porta, fechou as janelas. Eu não estava a entender nada. Senhor, desculpa lá, o que é que se passa? Ela olhou para mim e disse, você sabe quem eu sou? Eu não sei quem é. Eu sou o Padre Abreu, ainda me lembro do nome, há 50 anos, 51 anos. Sou o Padre Abreu. Eu disse, mas você está a salvo aqui na residência paroquial. Mas a salvo de quê? Estou quase a chorar. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu não entendia nada do que estava a acontecer. Você, Padre, desculpe lá, isto é uma loucura. Diga-me lá o que é que está a acontecer. Ele, ontem, uma colega sua, talvez por inveja, lançou um boato. É um boato. Que o senhor professor, para explicar como nascem os bebés, pôs 2 crianças seminuas simulando sexo. Você sabe que aqui é o catolicismo tradicional. Então alguns pais acreditaram. Passaram por aqui com facas e machados, foram ao mato para o matar. Se eu tivesse vindo pelo mato nesse dia, teria morrido. Sem saber porquê, e justamente. Eu fiquei, assim, o que é que vai ser da minha vida, não é? Conseguimos fazer uma reunião à noite. Eu lembro que as shots e velas, porque não havia iluminação noturna, aquilo dava um filme. Aí eu entrei na escola, encostei-me ao quadro negro, o padre à frente, e vejo que está uma aluna minha, a Margarida, lá no meio dos pais. Disse, Margarida, podes vir aqui? Ela veio. Diz lá aos vossos pais se é verdade o que estão a dizer. O quê? Que eu pus meninos sem roupa. Não pus meninos. Fez um silêncio. Os pais tomaram consciência de que podiam ter cometido um crime hediondo. Claro. E diz um pai, foi a professora fulana que disse. Aí eles levantam-se, vamos lá à casa dela. Aí eu era meio bonzinho, até eu queria que eles me dessem uma porrada, porque ela atentou contra a minha vida. Mas aí eu disse, não, ninguém atira a primeira pedra, deixar e tal, e eles não foram. A partir dali, quando matavam um porquinho, davam uma melhor carne, davam sacos de ovos de galinha e tal, partia tudo na viagem, mas pronto, cuidavam muito bem de mim, pela má consciência. Claro. Isto foi em 75. Em 2005, eu fui lançar o último livro que eu publiquei em Portugal. Estava lá na ponte, estava uma fila para os autógrafos, e eu pergunto o nome das pessoas, para pôr para fulano, não é? E chegou uma senhora e eu perguntei o seu nome, tal, é a Margarida. Eu comecei. Ao escrever, disse, eu tive uma Margarida que me salvou a vida. E a senhora olhou para mim e disse, professor, olhe para mim. Eu olhei, e ela, eu sou a Margarida.
O meu filho mais velho vai para a escola. Eu venho viver em Vila das Aves para ele ficar consigo. Imaginam a emoção que foi, 30 anos depois. Uma choradeira, nós ríamos e chorávamos abraçados. Não é? Ou seja, nada acontece por acaso. E quando a gente tenta agir por bem, as coisas acontecem. Bem, essa história é maravilhosa. Eu acho que esta ideia de que nada acontece por acaso, não é? É uma ideia que eu também tenho muito presente na minha vida, que me faz todo o sentido. Eu estava a ouvi-lo e eu estava aqui quase a desabar, porque realmente é maravilhoso ouvir como... E certamente na sua vida vai se cruzar com muitos alunos, ou já se cruzou com muitos antigos alunos. E eu acho que quando nós somos professores, não é? Os alunos guardarem memórias nossas e 30 anos depois verem-nos, 20 anos depois verem-nos, 50 anos, quem sabe. Eu acho que há um episódio atrás eu falei sobre... Estávamos a falar dos incentivos de ser professor, não é? A nossa profissão tem estado com um grande foco por vários motivos e realmente falava-se deste desincentivo, não é? Os professores já estão cansados, muitos deles desmotivados, alguns, mas eu acho que estas histórias são incentivos para nós que amamos a profissão e vão-nos ficar para sempre no nosso coração, e eu acho que isso também nos vai alegrar de alguma forma naqueles momentos em que nós estamos sem luz e sem norte. Talvez alguém que nos esteja a ouvir agora, sei lá, se inspire um bocadinho nesta história que aqui conta e pense que amanhã eu vou fazer melhor, eu vou fazer pelos meus alunos, porque é para isto que eu sou professor, não é? Esta missão de como o professor dizia, não é? De ser missionário, ter uma missão e para. E eu acho que isso é maravilhoso. Falou aqui muito desta escola que nós temos, não é? E esta estrutura de escola que parece que está enraizada e resistente à mudança. A seu ver, se eu lhe perguntasse assim de forma direta, eu vou-lhe perguntar, se pudesse dizer como é que a escola do século XXI deveria ser, como é que imaginaria? Mesmo que seja uma escola dos sonhos, uma escola que muitos de nós achamos impossível, como é que acharia que podia ser a escola? Eu tenho muitas páginas escritas sobre isso. Eu publiquei mais de 100 livros, não é? Que não estão publicados em Portugal. Estão publicados em 12 países, mas não estão publicados em Portugal. Onde eu faço um esboço daquilo que eu penso que é necessário fazer. Por isso é que o Luís também está aqui, para além de me ter dado boleia, é que aquilo que eu vejo que é preciso fazer vai levar pelo menos 20 a 30 anos. E eu passei recentemente por uma situação crítica e não serei eu que vou fazer. Eu estarei mais um ano. Então, o que é preciso fazer-se é uma proposta que eu tenho da concepção de uma nova construção social de aprendizagem, no respeito pela cultura pessoal e profissional dos professores e sem me opor a ninguém, a nada, colaborando com o Ministério e tudo mais. Isso é a geração do Luís, é a tua geração que vão fazer. Eu vou estar mais um ano, depois vou-me retirar. Porque vou fazer 75, estou muito cansado. E eu não gosto de passado. Quando eu subo a um palco e o mestre de cerimónias começa a dizer o meu currículo, eu digo, para um pouquinho. Eu não sou nada disso, eu fui. Isso não aproveita nada às pessoas, como tu, ou o Luís, ou a Sónia, não se aplica. Eu sou duas coisas. Sou um designer educacional, que não vive do passado, e sou um aprendiz de utopias. Estamos num tempo de distopias, é preciso que alguém tenha. Isso é o que a idade nos dá, que é a capacidade de serenamente, sem qualquer conflito há sempre, mas sem qualquer oposição violenta ou agressiva, não penso que não é por aí. A instalar uma cultura de fraternidade a partir do chão de escola e de sala de aula. Porque eu aproveito tudo que os professores têm de saber. Quando alguém me pergunta, mas como é que eu vou fazer, eu vou entrar agora na estrutura, como é que eu vou fazer com os meus alunos, ensiná-los a trabalhar, por exemplo, o currículo da subjetividade? Isto não está nos livros. Isto é a minha base teórica.
454 páginas, que eu não ouso divulgar. O Luís vai praticar, outros vão praticar. E vós, se quiseres, também. Trata-se de fazer turmas piloto. Eu teria de explicar muita coisa. Mas quando o professor me pergunta como é que eu vou, por exemplo, trabalhar um currículo tridimensional? Eu digo, dando aula. As pessoas dizem, mas você dá aula? Eu não. Mas então não é isso que vós sabeis fazer? Eu tenho de valorizar o que vós sabeis fazer. Eu tenho que vos dar segurança. E vós depois fareis a decisão ética de mudar. Quando vos sentirdes seguros. Criança não é cobaia de laboratório. Nem os professores. Eu tenho de considerar o professor não como objeto a quem eu vou eventualmente ensinar algo, mas como sujeito que ama a infância e tem coragem para agir. Então, a estrutura passa por uma revisão curricular profunda. Eu há pouco dizia, quando eu estava no Conselho Nacional, me entregaram uma proposta de lei. A primeira proposta de lei da reorganização curricular. Depois houve, agora recentemente, outra, não é? Da gestão flexível e tal. E a primeira apontava para a criação de 4 áreas novas. Uma delas era a educação para a cidadania. E eu escrevi no meu parecer que um ser humano, criança, jovem, adulto, não é cidadão só um dia por semana, nem numa aula. Ele é cidadão na matemática, na aula de educação física, na aula de inglês. Portanto, não faz sentido ter uma aula de... Assim como não faz sentido ter uma aula de educação socioemocional, que agora está... Toda a gente se preocupa com o socioemocional da criança. Ninguém se preocupa com o socioemocional dos professores. E aqui está um problema sério. Porque eu não posso exigir dos professores mais do que aquilo que eles podem dar. O que fizeram deles. Então, esta nova estrutura, ela concebe estudos muito recentes, para além do nosso jovem Edgar Morin, não é? Agostinho da Silva, por exemplo, que muita gente conhece da televisão, mas não sabe o que ele foi. Ele no Brasil é muito respeitado. Ele fez a primeira comunidade de aprendizagem do mundo, mas que não resultou em pleno, em Itatiaia, no estado do Rio. Nada resta, porque, infelizmente, as pessoas não têm memória curta, não é? Quando eu pergunto a alguém quem foi Adolfo Lima, Faria de Vasconcelos, quem foi Irene Lisboa, ninguém sabe. Ouviram falar, mas ainda hoje falava com o Luís. O que é que fizeram? Enfim. Então, eu estou num momento de vida assim muito especial, porque estou a ficar sereno, coisa que não era, eu era intempestivo, eu sou taurino, não é? Então, como dizia o meu amigo, mete os cornos e vai para aí adiante, obstinado, não é? Agora não, agora confio no Luís, confio em vós, confio que vão entender a cada qual a seu modo, que aquilo que a Ponte fez é apenas o início, é preciso ir além da Ponte. Por isso é que eu venho, próximo ano, para ir para o chão de escola, da Manuel da Maia e de outras, e na Ponte, para deixar algumas linhas de caminho para essa nova construção social onde todos são respeitados, onde todos aprendem tudo o que é preciso, mas, e agora vem o mas, a nossa tutela vai ter que entender que vai ter de dialogar. Porque se não o fizer, não vamos entrar em conflito, não vamos. Vamos fazer o que é preciso e que está na lei. Por que acha que há tanta resistência à mudança? São várias, já falei um pouco, não é? A maior resistência sou eu, o maior obstáculo sou eu. Mas por que nós, professores, não é? Resistimos tanto à mudança? Será o medo de ir além? Será o comodismo de eu já acho que faço bem? O que é que se passa? Por que nós não vamos além? Porque muitos de nós estão a fazer um excelente trabalho. Isso não pode ser desvalorizado, claro que não. Sim, não. Mas outros professores ou outras pessoas que nos estejam a ouvir, que se sintam um bocadinho inspiradas, o que é que está a bloquear de alguma forma? O sistema somos nós. Mas quem dirige o sistema é essa hierarquia que faz ensino superior e não superior. Não superior é um eufemismo, não existe, é inferior. Ele é corrupto, moralmente, intelectualmente e economicamente corrupto. Repara, se nós fizermos algo, não o que eu digo, mas que é necessário fazer-se,
O que vai ser feito dos centros de explicações? Vão deixar de existir. O que vai ser feito dos cursos de preparação para a entrada na universidade? Vão deixar de existir. O que vai ser feito das consultorias, formações, assessorias? Vai deixar de existir. E por aí vai. Então há uma crise moral e ética muito grande e os professores não são os principais responsáveis, mas são coniventes, porque viveram sempre, desde o chão da escola primária até à universidade, viveram sempre no contexto de um sistema hierárquico, autoritário. Faz como ouviste fazer, era como diziam. Não, completamente. Eu estou a ouvi-lo e estou a pensar, parece que estamos presos numa espécie de geringonça da educação, não é? Um bocado isso. É, não é? É que eu estou a ouvi-lo e isto está-me a soar, mas foi possível. Eu acho que isto também é importante, nós pensarmos que, ok, isto está a acontecer, mas vai fazer 50 anos, não é? Atrás, a Escola da Ponte concretizou-se e aconteceu. E contrariou muito aquilo que as pessoas achariam que seria possível. Ou seja, estas transformações que vão haver na educação e que têm que haver a alguns níveis, elas vão ser possíveis e nós temos que acreditar nisso. Mas como é que damos aqui, o professor é uma inspiração, como é que vamos dar alento a que as pessoas não desistam? Porque eu acho que o seu processo não deve ter sido fácil, não é? Quando se junta com a sua equipa, não é? Todos devem ter passado por alguns momentos verdadeiramente difíceis. Como é que não se desiste do projeto? Como é que não se desiste do sonho? Como é que não se passa a desacreditar? O nosso Paulo Freire, não é? Nosso, porque eu penso que o Oceano Atlântico é um equívoco. Portugal e Brasil é o mesmo mundo. Ele dizia que a educação é um ato de amor, mas também um ato de coragem. Sem dúvida. Essa coragem é loucura, por vezes, porque ainda há pouco, uma colega minha foi processada porque se manifestou publicamente em relação àquilo que estava a fazer e que está dentro da lei. Só que pelo estatuto de funcionário, ela não poderia falar como falou, criticamente, sem autorização superior. E agora, possivelmente, vai ser exonerada. Depois, há muita gente que se lança em projetos como o vosso, particulares, de grande qualidade, mas onde falta financiamento, onde falta, não é? E desistem, vão parar no divã do psiquiatra. E depois há pessoas, como este velhinho, que já sofreu 3 tentativas de assassinato. Para além de assassinato de caráter feito na internet, que é terrível, terrível, escreve. Eu não imagino, e depois o continuarmos a nossa vida depois de ouvirmos certas coisas, eu acho que temos que desenvolver aqui uma resiliência e uma capacidade de abstração muito grande, não é? Sem nos desumanizarmos. Essa é a grande questão. Quando nós construímos um caráter resiliente, há um risco muito grande de arrogância, de aumento do ego ou da violência verbal, física até. E isso é que é preciso evitar. Então a responsabilidade passa para, não sei se querem falar com o Luís, eu penso que seria ótimo que falassem, para ver como é que vai acontecer. Porque eu sou da história, já não adianta nada o que eu disser. Eu acho que tem ainda muito para dizer. Eu acho que depois poderemos ter aqui com todo o gosto um bocadinho o Luís. Só que eu acho que também há aqui muita coisa que o professor ainda nos pode dizer, no sentido em que é uma mensagem de esperança a ouvi-lo. Ok? Mas eu vou fazer uma sugestão, que eu vou propor 3 ou 4 nomes, não é? 2 ou 3, entre os quais o amigo Luís, e vós podereis fazer um encontro. Parece-me bem. Não sei, convosco, não é? Parece-me muito bem. Para ver o que é que vai acontecer. E se as vossas escolas quiserem juntar-se a esse, eu não falo do movimento, porque o movimento cria logo uma associação, a associação cria uma hierarquia, cria um conselho fiscal, não quero isso. Criação de núcleos de projeto, criação de círculos de aprendizagem, de vizinhança, de proximidade, tudo isso está nos meus escritos e vai acontecer. Então, vós podereis, não vou dizer mais do que
Está a suscitar aqui muita curiosidade e eu acho que isso é bom. Eu estou muito curiosa e certamente quem nos está a ouvir também. Não sou eu que vou fazer, são eles, Claro. sois vós. E, portanto, a mim me compete acompanhar. Não é? Não dizer, olha, é assim, não. Sugiro. O professor também falou aqui muito na dimensão da família e deu aqui uma informação que se calhar não era do conhecimento geral. Pelo menos eu fui ler muito sobre si e não tinha esta informação. Sobre o envolvermos as famílias na vida da escola. O que é que está a falhar nas escolas para que isso não esteja a acontecer? Eu trabalhei em todos os segmentos cartesianos do sistema. E quando trabalhei dando teoria do currículo em pós-graduações na universidade, eu comecei a perceber-me do que estava a acontecer. A universidade queixa-se de má preparação do básico. O básico queixa-se da má preparação do jardim de infância. O jardim de infância queixa-se da família. E a família queixa-se a quem? Oh Deus, para que é que me deste filhos, não é? A questão é mesmo esta, chamada sequencialidade regressiva. Quando eu cheguei lá àquela terrinha, eu perguntei se havia professores que quisessem fazer algo diferente. A ponte começou muito antes da ponte. Não é? Começou ainda no tempo da reforma Veiga Simão, que nunca aconteceu. Não é? No tempo ainda da ditadura. Não havia professores que quisessem. Não? Não. E a diretora ameaçou-me. Os inspectores instalaram processos disciplinares. Eu percebi o que tinha de fazer. Criámos a primeira associação de pais do país. Ainda antes da Lei 777. A Lei 777 teve inspiração no Estatuto da Associação de Pais da Ponte. É a mais antiga. Aliás, a Ponte tem o jornal escolar mais antigo, a Associação de Pais mais antiga e o projeto mais antigo em continuidade, 50 anos. Por exemplo. Então, a quem eu recorri? Aos pais. Mas a diretora dizia, deixe lá os pais em casa. Eles quando vêm é só para complicar. Eu disse, mas se eles vão à missa, à igreja, porquê é que não vêm à escola? Se eles vão ao estádio ver futebol, porquê é que não vêm à escola? Se eles vão ao boteco, porquê é que não vêm à escola? E ela vira para mim, vá ao boteco. Eu, olha, mas lá foi uma tasquinha. É verdade, é uma história também. Eu prefiro, por vezes, as metáforas do que propriamente. Claro. Cara, eu sou estrábico, não é? E pus-me estrategicamente, não é? Vendo o que se passava na porta da tasca e o olho direito em relação à Sumol. Eu, na altura, não bebia vinho, não sabia que era bom, não sabia. Hoje eu gosto, não é? Embora agora esteja proibido de beber, mas pronto. Então, de repente eu vejo o Sérgio com uma garrafa na mão, chegou à porta, viu-me, fugiu. Passado um bocado, vem agarrado às pernas da pessoa que eu pensava, era o pai. Eu fiz conta que não vi. O pai se aproximou, bateu-me assim no ombro, eu olhei, e ele, o senhor é professor? Eu sou. Professor do meu filho? Sim. Ele disse-me que era um professor. Nunca tínhamos tido aqui um homem, agora felizmente tal. Mas olha, um professor numa tasca. Eu disse, meu amigo, é um lugar público, não. Olha, até gostaria de falar consigo. Eu disse, então, pode sentar-se. Não, venha à minha casa. Ele morava perto da tasca. Lá fui eu. Imaginam uma casa de chão de terra, galinha picando o chão e tal. Ele trouxe 2 banquinhos, eu sentei-me no banco e esperava que ele sentasse no outro para conversar. Não. Ele foi lá dentro e trouxe outro banco, uma garrafa de vinho tinto e 2 copos. E pousou. Eu entrei em pânico. Eu não bebo. Não é? Aí eu falava, ele não falava. E tudo feito, cara. Mais tarde é que eu vi, lá numa tasquinha, tinha um disco que dizia assim, quem não bebe não é de confiança. Porque o copo de vinho é um mediador cultural, não é? Só que eu não bebia vinho. Mas o homem não falava. Eu disse, olha, seja o que Deus quiser. Eu peguei no copo de vinho e aí vai. Aí ele ficou a olhar para mim, encheu outra vez os copos e eu bebi o segundo. A partir do 3º ou 4º copo, eu ouvi a minha voz assim, eu falava, ele falou, sei lá o que é que eu disse, não sei. Sei que na manhã seguinte eu acordei deitado na minha cama com a minha companheira dizendo, não sei como é que tu entraste
deitaste na cama vestido, assim, uma babadeira enorme. Então eu percebi que tudo tem teoria. Primeiro, quando eu aceito falar, beber o copo de vinho, instituí um mediador cultural. Quando eu fico etilizado, eu não utilizo palavras como currículo, paradigma, não, eu falo a linguagem daquilo que se chama códigos restrito e não o código elaborado. Isto está na teoria, Bernstein, etc. No dia seguinte, aparece o Armindo, o Barros e outros, a perguntar o que é preciso fazer aqui na escola. Eu disse, nada. Não, professor, mas têm os vidros partidos, não têm quarto de banho e tal. Não. Vocês têm de ir à junta de freguesia e exigir condições para os vossos filhos. Mas nós não temos a organização. A Associação de Pais. Fiz com eles um estatuto e, na altura, não era associação, era uma comissão de pais, porque não havia lei. Só foi lei e associação em 77. Essa associação foi, como é que é de dizer, a minha proteção. Porque durante muito tempo eu não contava com professores. Até 1982. Tive 6 anos resistindo. Em 82 eu já tinha penetrado a comunidade, criámos várias associações culturais, esportivas, recreativas. Eu fui eleito presidente da junta. E aí tudo mudou. Fizemos um edifício novo, veio a Maria Luísa e a Maria José, fizemos uma equipe, e até 96, 20 anos depois, nós fizemos o projeto em toda a escola, respeitando o ritmo de cada professor, respeitando as opções, mas mostrando a possibilidade. A terceira professora era a Maria das Dores, que meu filho André chamava a Mãe Dores, e que morreu há 2 meses, com 100 anos de idade. Sim. Uma mulher maravilhosa, dava as aulas bem pesadas, mas percebeu que tinha de mudar, ao fim de 30 e tal anos. Maravilha. Então foi... Já quase toda a gente morreu, não é? Qualquer dia também vou. Mas aqueles que vieram depois, eles já tinham tudo pronto para fazer aquilo que em 2004 aconteceu. Foi o contrato de autonomia, tudo mais. Eu sabia disto. Ou seja, o professor acaba por nos dar aqui uma ligação muito bonita entre a família e a escola, em que quando os professores não respondem a este desafio, as famílias vêm e abraçam este desafio. Com um copinho de vinho à mistura, é verdade, que facilitou aqui a comunicação. Para teres uma ideia da transformação cultural daquele lugar, falo apenas de 2 eventos. O primeiro, quando um pai chega lá e diz que vai tirar a filha de lá. Eu pergunto porquê. Ele diz, professor, a minha vida agora é um inferno. Eu antigamente chegava à casa do trabalho, sentava-me a ver a televisão com a minha cervejinha, agora não. Se eu me sento, vem a minha filha e diz, pai, a mãe está na cozinha, ela não é tua criada, vai ajudá-la, vai pôr a mesa, vai lavar outra. Se eu vou ao quarto de banho e me esqueço da luz acesa, pai, olha o ambiente, olha, deixaste a água a correr e tal. É um inferno. Não levou a filha embora. Boa. Mas depois, o meu filho nasceu em outubro, quando eu fui para a Vila das Aves. Nasceu em 24 de outubro. Acontece que não havia fralda descartável. A minha companheira trabalhava no Porto, saía muito cedo, quem ficava com ela era eu. Durante os 10 anos, fui eu que mudei as fraldas quase todas, tirava a fralda, lapava, tirava o cocó, passava em água com lexívia, sacudia, dava-lhe a papa, punha-o a rotar, deitava, levava comigo para a escola e, de vez em quando, punha-o a avental, cuidava das coisas de casa e ia estender a roupa na varanda. Vou ter que falar a palavra que eu escutava. Panaleiro, para com isso! Assim, não. Mais tarde, um pai veio ter comigo e disse, professor, você vai desculpar, mas lembra-se quando você ia pôr as fraldas, você ouvia o que nós dizíamos. Eu era um dos que dizia, sabe? Sabe porquê? Para nós era um choque muito grande, um homem de avental a estender roupa e nós sabíamos que você cozinhava e que para nós era um insulto. Eu sei que já são muitos anos, muitas histórias, certamente, mas se eu lhe perguntasse qual é que foi a lição mais bonita que aprendeu com as comunidades com as quais contactou, qual é que seria essa lição? É uma dúzia de situações, eu estou a isolar 2. Então pode contar as 2, não é preciso ser só uma. Uma no Brasil e outra em Portugal. Pode ser. No Brasil,
Eu trabalho em favela. E um dia chegou uma criança de 9 anos, que estava estava fora da escola há muito tempo, e mal sabia ler, escrever. E eu lhe perguntei, o que é que tu queres fazer? Ela respondeu, nada. Você não é meu pai? Não me pode obrigar? Manda-me embora. Eu respirei fundo e perguntei, o que é que tu queres ser? Não é quando for grande. Criança é, não vai ser. Então ela disse, eu posso dizer, sim, podes. Olha, eu tenho orgulho do meu nariz e do meu cabelo. Negra. E então eu moro numa comunidade. Assim, na favela, uma comunidade. Tem lá gente muito boa. Assim, sim, mas o que é que tu queres ser? E ela, eu quero mostrar a minha comunidade. Eu, como? Eu quero ser rapper. Ok. Eu tinha tantas histórias de projetos de vida que eu poderia agora dizer. E fizemos um projeto de vida com ela para ela ser rapper. Aos 9 anos. Aos 13, ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E hoje é uma das maiores rappers do Brasil. Há um mês atrás eu vi na Globo ela a falar do projeto Âncora, onde ela esteve a agradecer aos professores do projeto Âncora o que fizeram com ela. MC Sofia, ela é muito conhecida. MC Sofia? MC Sofia. MC Sofia, ok. Agora, Portugal. Em Portugal, então, são muitas mais. Nós acolhemos crianças jogadas fora de outras escolas. Síndrome de Down, trisomia 21, paralisia cerebral, espina bífida, autismo, espectro autista, surdez, tudo aquilo ia para a ponte. Crianças que faziam automutilação, coisa incrível. E na ponte eles sofriam uma mutação fantástica. E um dia veio o Nelson. O Nelson chegou naquele dia, e naquele dia desapareceu tudo o que havia de comida nas mochilas. E toda a gente percebeu, foi o Nelson. E eu me aproximei dele, com toda a calma, disse, Nelson, podemos conversar? E ele, fui eu que roubei, fui eu que roubei. E agora? Assim, calma. Conversei com ele, e ele disse, olha, professor, a minha mãe é prostituta. Ela não ganha, não nos dá de comer. Eu tenho muitos irmãos, sabes? Eu sou o mais velho. Eu louvo para dar de comer aos meus irmãos. Aí entra a Associação de Pais. Discretamente, nunca mais aquelas crianças passaram fome. Nunca mais. Discretamente. Ninguém sabia. Então, um dia, o Nelson insurgiu-se perante uma professora e maltratou-a verbalmente. Eu disse, vem cá, Nelson. Ele foi meu tutorando. Sentei-me com ele e disse, o que é que se passa? E ele, professor, a minha vida é um inferno, sabe? A minha vida é um inferno, você não sabe o que é viver assim. E fiquei em silêncio. E ele, você não sabe o sofrimento que eu tenho. Eu fiquei em silêncio. Professor, você se vivesse como eu vi, você sabia como era. Eu em silêncio. Aí ele diz, o professor sabe, abraçou-me, chorou. Passados uns dias, eu vejo a subir a rampinha da escola e a camisa dele estava cheia de pintas de sangue. Eu disse, Nelson, porque é isto? Alijaste? Não, professor. Foi a minha irmãzinha pequenina. Ela gritou toda a noite. Sabe que a minha mãe não paga a eletricidade, mas estamos sem luz. Só de manhã é que foi ver o que aconteceu. Então, a minha irmãzinha tem meio ano, sabe? E de noite os ratos comeram uma orelha da minha irmã. Ficaram uns bocadinhos, eu peguei, dei à minha mãe para ela ir ao hospital com a minha irmã. E eu disse, como é que tu tens cabeça para vir para a escola assim? Ele dá um sorriso, me abraça, pega-me na mão, encosta a cabeça à minha e diz, sabes, professor, a minha vida é uma porcaria. Sabes porque é que eu venho para a escola? É porque quando eu venho para a escola, eu sinto dentro de mim uma coisa, olha, parece mesmo alegria, professor. E mais não consigo dizer. Claro, bem, história. Obrigada por ter partilhado, porque realmente eu acho que eu também fiquei sem palavras. Eu acho que a nossa profissão, não é? A profissão do professor acaba por
ser muito deste acolher do outro, de nos relacionarmos com o outro e que não nos esqueçamos que por trás de cada criança existe uma história e nós temos que as escutar e temos que dar espaço a isso, escutar o que é que se está a passar com aquela criança. Por isso é que esta relação escola-família é tão importante e espero que professores que nos estejam a ouvir se sintam inspirados. Eu, enquanto professora, o professor José, para mim, é uma grande inspiração. E eu tendo a perguntar-lhe, se tivesse que me dar um conselho, que conselho é que me daria? Diz que é um eterno aprendiz, não é? Que já falhou muito na vida, mas certamente terá bons conselhos das aprendizagens que vai fazendo. Que conselho é que me daria a mim, professora Margarida, que adoro o que faço, mas que por vezes acho que me questiono, não é? Que fico com dúvidas sobre se estou no caminho certo, se estou na profissão certa, se é este o rumo que a minha vida vai levar. Que conselho é que eu daria? Os velhos dão conselhos, não é? Eu gosto muito dos conselhos, por exemplo, da minha avó. E estou certa que vou adorar os seus. Eu não sei se é um conselho, é uma sugestão. Que vós e a escola se juntem, não é? Àquelas escolas que eu vou acompanhar e que mostrem a possibilidade de uma educação humanizada, centrada na relação e que vai levar no mínimo 20 a 30 anos para instalar. Então, por isso é que eu sugeri, e volto a sugerir, que se não for hoje, que vejam com o Luís e com mais uma ou outra pessoa, que se juntem a vós e vós a eles para fazer aquilo que eu não fui capaz de fazer. Mas que preparou o caminho para que possa acontecer. Mas é uma geração perdida. A minha geração. Não diga isso. É. Não diga, eu acho que... Uma geração de transição. Então, não estou infeliz com isso. A gente fez o que poderia, nas condições que tinha. Fez a ponte, não é? Por assim dizer, no sentido literal, não é? Faz a ponte para o que vai acontecer, certamente. E sem isso, sem esse trabalho, não estaríamos aqui hoje e não estaremos daqui a 20 ou 30 anos. Não é? E sugiro também que leiam as minhas cartinhas, porque elas são um legado. Onde é que elas estão disponíveis? Estão em vários lugares. Eu nunca fiz nenhum site nem nada, mas há muitos amigos meus que fizeram. Sim. Por exemplo, o Instagram, se quiseres. Eu sigo no Instagram, por isso é que me estou aqui a questionar onde é que posso consultar. Se fores no Instagram, no jpacheco.1951, ou José Pacheco 1951, ou se fores ao Facebook José Pacheco Comunidades de Aprendizagem, são imensos. E eles publicam todos os dias a minha carta. É? Ok, tenho que ir ver. E as cartas são sugestões. Muito inspiradoras, certamente. Já há editoras que querem que eu publique, mas dá muito trabalho. Se lhe perguntasse se pudesse transformar uma coisa no imediato, mas só uma coisa, o que é que transformaria? Me transformaria. Em que sentido? Deixar de ter tantas certezas como eu tenho, que é muito difícil, e ter mais interrogações, e ser mais humilde, e aprender com os outros. Só que já não é tarde, mas eu vou aprender convosco. Eu quero aprender convosco. Por isso é que eu sugeri que se juntassem. Acha que a escola que nós temos hoje em dia vai preparando os alunos para uma escola, para um mundo que já não existe? Dentro de meia dúzia de anos, a maioria das profissões que hoje temos não existirão. E aquilo que a escola está... Eu não estou a fazer crítica de professor, vou falar do sistema. Sim. Ela está a preparar para profissões que já não vão existir daqui por 10 anos. Para além disso, nós estamos imersos numa crise civilizacional sem precedentes. Uma política, enfim, que eu nem comento, desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Infelizmente é assim. Então, o que a escola tem de fazer é essa decisão de mudança, uma decisão ética, e acreditar, não é, nesta mudança, nesta transformação. E esperar que Deus tenha piedade daqueles que não mudem, que é isso que eu peço. É verdade, porque se é tão evidente que a Ponte mostrou a possibilidade há 50 anos, eu fico muito espantado quando eu vou
aos congressos, eu faço cerca de 300 palestras por ano. Não é? Palestras que não são palestras, chega e pergunto o que é que querem saber. Mas eu vejo os meus amigos palestrantes chegar a um palco e falar: o centro deve ser o aluno, Montessori e tal. Cara, eles não conhecem a ponto que há 50 anos pôs o aluno no centro. A educação integral, contemplar. Eles não viram o que aconteceu há 50 anos. É preciso avaliação formativa contínua. Já está há 50 anos. Foi posta uma cortina de silêncio sobre a Escola da Ponte, que ela incomoda. As verdades inconvenientes, não é? Eu tenho ultimamente nestes episódios, eu tenho trazido muito esta ideia de que temos que falar sobre estas verdades inconvenientes. Ela perturba. E vamos falar sobre isso. A nossa conversa já vai longa, eu não quero estar a cansar, certamente. Falámos de muitas ideias, de muitas histórias que partilhou, de sonhos que eu tenho, estou certa que irão acontecer. Também se falou dos desafios, porque cada sonho traz certamente muitos desafios. E o professor fala muito deste espírito de equipa. E eu olho para si e vejo um grande homem que certamente não se fez sozinho. E esta é a minha pergunta: quem é que é a sua aldeia? Afinal, professor Zé, quem é que são as pessoas que o sustentam, que o inspiram, que o acompanham e que o fazem ser quem é hoje, não é? Que lhe permitem ser? Eu sinto-me muito incomodado. Fico grato quando me convidam para falar, mas sinto-me muito incomodado, porque há uma tendência muito grande para criar mitos, para eleger gurus e depois, à volta disso, construir Eu acredito que os projetos humanos são projetos coletivos. Ninguém faz nada sozinho. O projeto humano mais simples, que é conceber uma criança, precisa de dois, que eu saiba, pelo menos dois, não é? Então, eu direi que aquilo que tenho como mérito é ter descoberto que centenas de professores que passaram pela Ponte, a maioria já não está neste mundo, não é? Foram eles, não fui eu, fomos nós. É essa cultura de coletividade, sem anular a individualidade, que vai, não falemos do passado, que vai conseguir criar aquilo que se chama escola, segundo a origem grega da escola, que construiu a humanidade. É disso que se trata aquilo que eu tenho andado por aí a falar. Então não sou eu. Então tem uma grande aldeia consigo, não é? Eu estou agora a viver no Brasil, não é? Venho cá e passo muito tempo fora do Brasil também. Mas eu vivo num lugar que está perto de uma aldeia indígena. Então estou a aprender Tupi-Guarani para fazer lá também uma comunidade. E tenho muito cuidado para não ser eu. Porque aqui é inevitável, é ponte, é ponte, é ponte. Lá eu coloco as pessoas a fazer as coisas, não é? É um bocadinho títere, não é? Mas no bom sentido. Quando me perguntam, pessoa, diga-me lá, tal, assim, como é que tu achas? Nunca dou respostas, faço perguntas. Tu achas que serve? Estavas assim, então talvez assim, então vai. Professor Zé, muito, muito obrigada por esta conversa tão generosa, tão desafiante também, que nos vai deixar a refletir a todos. Mas muito, muito inspiradora. Eu tive a oportunidade de lhe dizer que para mim o professor é uma inspiração e eu não tenho palavras para lhe agradecer ter dedicado um bocadinho do seu tempo a vir aqui. E obrigada por nos lembrar que a escola não existe sem pessoas, sem laços e sem a comunidade, e que esta aldeia só se constrói quando todos assumimos a nossa parte. Obrigada a quem nos ouve, continuem a ouvir-nos e a seguir-nos para continuarmos juntos a transformar a educação em Portugal. Até ao próximo episódio e nunca se esqueçam, é preciso uma aldeia para educar uma criança.